Por 2 semanas eu fiquei pensando comigo mesmo antes de gravar esse primeiro vídeo do canal. Que fundo que eu vou colocar em todos os meus vídeos? Aí eu notei que a maioria das pessoas colocam ou a coleção de livros da estante, ou a coleção de DVDs. Aí eu pensei comigo mesmo, vou fazer a mesma coisa. Aí eu fui ver quantos livros eu tinha na minha gaveta, e eu vi que eu tinha 2 e 1 era emprestado. Aí eu pensei, quer saber, vai ser fundo branco mesmo. Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E eu quis fazer esse primeiro vídeo para contar um pouquinho de como está sendo a experiência de finalmente escrever o seu primeiro livro. Eu que tenho 34 anos de idade, claro que você vai dizer qual o problema de escrever um livro com 34 anos de idade, as pessoas escrevem livro a qualquer idade, mas eu tenho um histórico de já ter escrito muitas coisas na minha vida, muitas histórias, muitos roteiros, e muitas coisas que estão ali jogadas no pendrive até agora, e eu nunca tive coragem de finalmente publicar ou deixar à mostra para as pessoas verem. Então tem sido um passo muito interessante para mim e eu queria compartilhar isso nesse vídeo para vocês e falar um pouquinho de como está sendo essa experiência, pelo menos inicial, de publicar um livro e ver o que vai rolar, né? Como eu falei para vocês, eu já escrevo há muito tempo, acho que eu posso dizer que eu comecei a escrever mais ou menos com uns 22 anos de idade, então leva aí uns 12 anos já que eu escrevo roteiros, livros, histórias e tal, mas essa é uma questão muito interessante porque eu nunca de fato tinha compartilhado isso com as pessoas. Nunca tinha deixado à mostra para as pessoas verem. Até os amigos mais próximos acho que eu posso dizer que nunca viram uma história minha de fato escrita ali no papel. Então existe um certo baque inicial, mesmo depois de tanta coisa que você já criou, de finalmente publicar algo, né? Existe um certo misto de felicidade, né? Porque você finalmente fez um livro, você trabalhou nele, você finalmente terminou, finalmente colocou lá para todo mundo ver. E também um misto de nervosismo, é tipo uma coisa meio legal, as pessoas vão finalmente poder ver meu trabalho, ler meu livro, quem sabe gostar, comprar. Ao mesmo tempo você também pensa, as pessoas vão ler o meu livro? Eu sou uma pessoa que naturalmente já vive com ansiedade o tempo todo, então ela acorda comigo, escova os dentes, toma banho, faz todos os afazeres de casa, enfim. Então eu não sei como é para outros escritores, mas lançar um livro até agora para mim tem sido uma coisa mágica, mas ao mesmo tempo extremamente estressante psicologicamente falando. Mas no mundo de hoje que a gente pode expor os nossos sentimentos, se conectar com as pessoas e mostrar esse lado mais humano de alguém que gosta de criar histórias, é interessante a gente poder compartilhar isso. O livro que eu lancei se chama Anjo de Fogo e Aço, tá aqui a capinha dele. E a história dele é uma espécie de fantasia que mistura elementos ali de ficção científica, com um pouco de épico, com algumas batalhas e tal, e basicamente mostra uma dinâmica entre anjos e demônios. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o site da Amazon e verem ali a sinopse certinho. E ele tem alguns elementos de histórias de ficção científica e épicos, como o Neuromancer, que é esse aqui, que é uma história muito legal que mostra um cenário bem cyberpunk. E ele também tem um pouquinho do Paradise Lost, que é esse livro aqui do John Milton, bem antigo, que é um grande épico que mostra ali a dinâmica entre anjos e demônios também, conta um pouco da história do Lúcifer sendo expulso do paraíso, então tem alguns elementos disso também. E eu diria que tem alguns elementos de Duna, mais ou menos, mas não vou falar muito sobre isso, assim, alguns elementos, né, nada demais. Ou seja, é um grande misto de vários elementos que são fascinantes pra mim, e o personagem principal é um demônio. Então tem um ponto de vista ali que eu acho que é bem diferente de um protagonista normal. Como eu disse antes, eu já escrevi alguns livros na minha vida, e eu cheguei a publicá-los na Amazon, mas eu fiquei com um certo medinho e tirei eles rapidinho, assim, né? Porque eu não estava muito confiante que eu era um escritor muito bom, e a minha escrita, gramática, estrutura de história ainda não era aquilo que eu queria que fosse. Nesse caso aqui já é diferente, porque eu sinto que depois de tantos anos, eu acabei amadurecendo de certa forma como escritor, então a história acabou saindo mais do jeito que eu queria do que outras histórias que eu escrevi anteriormente na minha vida. Então, assim, existe esse misto de insegurança por causa disso. Finalmente é um trabalho seu que você tem confiança, que pode chamar a atenção do leitor, mas ainda tem aquele receio das pessoas falarem... Enfim, e eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? As pessoas que gostam de escrever, que já publicaram livros, ou que estão fazendo o seu primeiro trabalho agora, né? É uma noção muito interessante pensar em como as pessoas se sentem em finalmente expor as suas ideias pela primeira vez, sendo que você tem uma mente que está sempre criando histórias, que está sempre pensando em novas narrativas e tal, e como é compartilhar isso com o mundo, né? Com o mundo, quando eu falo, as pessoas que vão ler o seu trabalho, né? Então eu decidi criar esse canal e fazer esses vídeos com essa perspectiva, de falar um pouco da minha experiência a partir de agora que eu lancei o meu primeiro livro, e aliás eu já estou trabalhando no segundo já, então assim, não é uma carreira que eu quero
simplesmente fazer uma coisinha e deixar quieto para sempre. Depois de tantos anos escrevendo, eu realmente tenho interesse em trabalhar nisso e quem sabe fazer disso uma carreira para o futuro. Então eu pensei nesse canal realmente como um veículo para compartilhar essas experiências e também saber as experiências de vocês como escritores, né? De como que é lançar o seu trabalho, de lançar a sua ideia, de compartilhar ela com o mundo. Mesmo se você já lançou várias coisas ou não lançou nada igual eu. Então assim, eu acho que seria interessante montar esse canal de conversa. Porque antigamente eu pensava pelo menos assim, o escritor é uma figura meio misteriosa, né? Que você vê vários livros dele na estante lá da biblioteca e pensa, poxa, esse cara escreveu milhares de livros, ele deve ser um gênio. Stephen King, poxa vida, um deus maravilhoso, um cara feito de energia criativa que se espalha e cria histórias por todos os cantos. Quando na verdade, quando você vê uma entrevista dele, ele é um cara bem pé no chão e normal, e isso é muito interessante, né? É muito interessante ter essa comunicação com as pessoas criativas, entre as pessoas criativas. Ainda mais no dia de hoje, onde a gente tem todos esses canais para compartilhar essas experiências e falar um pouco do processo criativo dos nossos trabalhos e ver qual é o processo criativo de outras pessoas. Então assim, depois de muita reflexão e muito trabalho psicológico interno, eu realmente decidi fazer esse canal com esse propósito e escutar de vocês também histórias que eu acho muito interessantes, sempre saber das pessoas que são criativas, que criam histórias, como que é esse processo para todos vocês. Os canais de comunicação fazem muito mais sentido de serem usados agora. É aquela velha história, né? Lembra dos tempos do J.R.R. Tolkien? Como que ele fazia propaganda dos livros dele? Claro que provavelmente tinha editora por trás, mas os tempos são diferentes e a gente tem que usar dessas ferramentas que temos para poder mostrar o nosso trabalho. Principalmente para você que quer publicar suas histórias e quer botar elas no mundo, mas não tem contatos ou não tem ninguém, não tem nem mesmo dinheiro para fazer uma coisa tão profissional, que é o meu caso, aliás. Então a gente não pode se culpar de querer se promover através dos meios necessários, né? E basicamente é isso, eu queria falar um pouco de como está sendo esse processo de autopublicação no começo e de como tem sido algo que é empolgante, mas ao mesmo tempo é meio... E deixar claro que nos próximos vídeos essa vai ser a intenção, falar de como o processo vai se dar, como está sendo a progressão, se está valendo a pena, se não está, e também compartilhar com vocês essas histórias para que vocês compartilhem comigo e a gente possa trocar essa experiência legal e saber como é a vida de um escritor durante todo o processo de criação, de publicação, os sentimentos que você sente durante esse processo. E se tudo der certo, pode ser uma plataforma bem legal para a gente se apoiar aí nessa jornada. Ah, falando em criação, eu também tenho um outro canal do YouTube que se chama Joe Reaper. E esse é um canal que eu já fiz há um tempo atrás, mas esse é um canal que eu faço animações. Só que como eu sou alguém que não tem muito orçamento para fazer essas animações, eu faço elas basicamente com papel, lápis, caneta, recortes e edição. E aí eu coloco a minha voz por cima para fazer os personagens ali interagirem e tal. Eu vou deixar o link do canal bem aqui se vocês tiverem interesse de ver algumas dessas animações. O personagem Joe Reaper é um ceifador da morte que foi criado por uma menina que anda de cadeira de rodas, que é a Angelina. E ele vive basicamente na mente dela. Ele é um personagem que ela criou com a intenção de ser um slasher de terror. Pra quem não sabe o que é um slasher de terror, é tipo o Freddy Krueger, ou Jason, ou Michael Myers das franquias de terror. E os dois vivem várias aventuras que são sempre dentro da imaginação dela, e essas aventuras sempre envolvem meio que terror, com um pouco de comédia, com um pouco de drama. A questão desses personagens é que eles são exatamente uma espécie de espelho para o que é a minha vida, né? Você tem a Angelina, que criou um personagem que vive com ela 24 horas por dia na mente dela. E durante os episódios da série, ela tá sempre tentando criar um arco dramático, uma narrativa para ele, sendo que ela nunca consegue, porque ela simplesmente teve a ideia do Joe Reaper e não conseguiu dar prosseguimento. Mas eu vou falar um pouco mais desse canal e dos vídeos dele em outro vídeo, logo depois desse aqui você pode assistir. Então é isso, pessoal. Sintam-se livres para compartilhar suas histórias como escritor, como está sendo o processo de se publicar, de botar sua cara no mundo, botar sua obra, como que as pessoas estão reagindo, se está valendo a pena, quais são seus gostos para escrever. Tudo o que vocês quiserem. E aí a gente vai trocando ideia. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu!